Vamos para a nossa aula de gramática do dia 17 de março, quarta-feira, né? Temos duas aulas, essa daqui é a primeira aula do dia 17. Vamos continuar vendo concordância nominal. Olha, não esquece que esta matéria é muito importante, tá? Muita gente que comete erro de concordância nominal e verbal, que a gente vai ver depois, tá? E isso destrói qualquer texto, ok? Então tem que ficar esperto para concordância nominal. O que é concordância nominal? Lembrando, concordar nomes, um substantivo com um adjetivo. Se o substantivo está no feminino plural, o adjetivo tem que ir para o feminino plural. Se está no masculino singular, o adjetivo tem que ficar no masculino singular. Essa é a regra geral. Mas tem alguns casos especiais. A gente começou a ver casos especiais na semana passada. Eu dei a primeira regra, né? Que são as palavras mesmo. Enfim, aquela primeira regra lá. A gente já começou casos especiais. Vamos continuar com os casos especiais hoje, tá? É simples, mas tem que prestar atenção na hora da explicação e na hora que você for escrever um texto, tá? Acostume-se a falar corretamente também. Isso ajuda na hora de você escrever. Falando certo, tem mais chances de você escrever certo quando precisar. Ok? Então olha só, a palavrinha que todo mundo erra, você já deve ter visto errado em algum lugar. Talvez não tenha nem percebido que estava errado, de tanto que as pessoas usam errado. Aí o errado acaba virando certo? Não pode, né? Tá? O errado é sempre o errado. Não tem como se tornar certo. Ok? Então presta atenção. Olha só. Vou pegar este caso especial destas palavras aqui, ó. Especificamente destas palavras aqui. Anexo, só, junto, incluso, excluso, próprio. Essas palavras aqui, 1, 2, 3, 4, 5, essas 6 palavras aqui, quando você usar numa frase, você tem que ver, esses adjetivos, eles estão se referindo a qual substantivo? A esse substantivo aqui. Esse substantivo está no masculino plural? Então esta palavra aqui tem que ficar no masculino plural, tá? Algumas não têm gênero, por exemplo, só. Só é só mesmo, tanto no masculino quanto no feminino. Mas ela tem número, pode ser só, singular ou sós. Ok? Próprio também tem masculino, própria, feminino, próprios, próprias, plural, tá? Anexo também, masculino, singular. Pode ser anexos, plural, pode ser anexa, feminino, ou anexas, feminino, plural. Vai depender do substantivo ao qual essas palavras estão ligadas na frase. Tá certo? Concorda com o substantivo. Vamos lá, olha só. As fotos seguem anexas. Anexas. Feminino plural. Por quê? Porque ela está caracterizando fotos, que é uma palavra feminina, está no plural. Então, as fotos. Então, anexas. Você não pode falar as fotos seguem anexo. Não. Só se for com a preposição em, mas a gente já vê já, tá? É a palavra anexo, anexas, então concorda com o substantivo ao qual ela está ligada. Fotos. E é fotos, não é fotas. Tá? A palavra foto, ela é feminina e acaba com o. Fotinho, uma foto pequena é uma fotinho. Não é uma fotinha. Fotinha não existe. Motinha não existe. Ele comprou uma motinha, uma moto pequena, não é motinha. Ele comprou uma motinho. Foto é abreviação de
fotografia, que é feminino. Moto é abreviação de motocicleta, que é palavra feminina. Então, foto é feminina, moto é feminina. Fotinho, feminino. Motinho, uma motinho. Eu tirei uma fotinho. Pelo amor de Deus. Tá? Aqui. As crianças estão sós. Não tem ninguém com elas, não tem nenhum adulto. As crianças estão sozinhas. Mas eu não falei sozinhas, eu usei a palavra só. Né? Crianças está no plural. A palavra só não tem feminino, mas faz plural. Sós. A palavra sós, plural, igual ao substantivo ao qual ela se refere, que está no plural. Ok? Elas estão juntas. Olha lá, a palavra junto aí. Tem feminino, tem plural. Elas estão juntas. Elas, feminino plural, juntas. Elas estão juntas. Ela e ela estão juntas, uma com a outra. Ok? Elas estão juntas. Ah, onde é que estão as minhas roupas? Elas estão juntas, em cima da cama. Elas estão todas juntas, dobradas, emboladas, estão juntas. Elas quem? As roupas. Elas estão juntas, uma com a outra. Tá? Juntas. Beleza? E assim vai ser com todas essas palavras. Sempre que você usar uma delas, você tem que ver a qual substantivo na frase elas estão se referindo, e aí vai ter que concordar em número e em gênero com esse substantivo. Ok? Mas olha só, né? Tem a exceção. Se, não são todas, se algumas dessas palavras vierem com preposição, por exemplo, a palavra anexo vier em anexo, ou a sós, aqui é a sós, não é a só, é a sós, não existe aqui fazer singular se tiver o a na frente, se tem o a na frente, a preposição é a sós, mesmo que seja uma pessoa, ela está a sós, e não ela está a só, tá? É sempre assim que escreve, se tiver a preposição a. Ou a palavra junto, junto a, junto de, ou junto com, é sempre junto. Não fica junta, nem juntas, nem juntos. Então, essas três palavras, anexo, sós e junto, não são todas, são essas três. A exceção é para estas três palavras, anexo, sós, junto. Se essas três palavras vierem acompanhadas de preposição, elas ficam invariáveis. Ou seja, não vai fazer plural, não vai fazer feminino, vai ficar deste jeito aqui, com esta cara que está aqui. Não muda nada, não interessa qual substantivo ela está se referindo. Tá? Então, olha lá, peguei as frases parecidas. As fotos seguem em anexo. Aqui já não é mais fotos seguem anexas. Por quê? Porque aqui tem a preposição em antes de anexo. Então, fica anexo. Não vai ficar anexas, porque tem a preposição em. Maria está a sós. Olha lá, é uma pessoa só. É só a Maria, ela está sozinha. Ela está a sós. Sós, tem preposição a. Então é sós. Elas estão junto com a mãe. Olha o com aqui. Então você não pode falar elas estão juntas com a mãe. Não. Se tem a preposição com, não pode ser juntas.
Não interessa que está se referindo a elas. Tem a preposição com. Vai acontecer se tiver a preposição a ou de. Elas estão junto a mãe. Aí faria crase. Elas estão junto da mãe. Sempre junto. Por quê? Porque aí vai ter preposição acompanhando. Certo? Então, estas exceções com preposição são para estas três palavras aqui. Anexo, só e junto. As outras não vão acompanhar a preposição. Certo? Outro caso especial é este aqui, ó. É esse aqui. Quando você tem verbo, e aí vai ser o verbo ser, e depois você tem um predicativo do sujeito dentro do predicado. Lembrando, o que é predicativo do sujeito? Predicativo do sujeito, predicativo do sujeito. É aquela palavra que se refere ao sujeito, mas está dentro do predicado, logo depois do verbo. De novo, predicativo do sujeito se refere ao sujeito, mas está dentro do predicado, logo depois do verbo. Verbo de ligação, geralmente. E aqui vai ser o verbo ser. Tá? Então, quando você tem o verbo ser mais o predicativo do sujeito, o que é que você faz com o verbo? O verbo vai para o plural ou não? E o predicativo do sujeito? Se for um adjetivo, ele vai para o plural? Ele vai para o feminino? O que você faz? Se o sujeito for um sujeito generalizado, eu vou dar o exemplo já. Ou seja, um sujeito sem determinante antes. O que é o determinante? O determinante é um artigo, o, os, a, as, uns, uma, umas, ou numeral, 1, 2, 3, segundo, terceiro, quarto, primeiro, ou um pronome, meu, minha, teu, tua, algum, alguma, alguns, algumas, pronomes. Se não tiver nenhum determinante, o sujeito for generalizado, eu vou dar o exemplo já. O verbo ser e o adjetivo ficam no singular e no masculino. Claro, o verbo não tem gênero, então ele fica no singular. É. E o adjetivo no singular masculino. Por quê? Porque não interessa como o substantivo, o sujeito está escrito. Não tem determinante antes dele. Vou explicar o que é o determinante. Olha aqui. Cerveja é bom. Cerveja é bom. Cadê o verbo? Está aqui. O que é bom? Cerveja. Cerveja é o sujeito. É bom, predicado. A palavra bom se refere ao sujeito, cerveja, mas está dentro do predicado. Então é um predicativo do sujeito. A palavra cerveja, ela está determinada? Não. Quando eu digo cerveja é bom, de qual cerveja eu estou falando? Nenhuma em especial. Eu estou falando cerveja em geral, qualquer cerveja. Tá? A bebida cerveja. Não estou falando de marca, não estou falando de tipo, tá? Não estou falando se é Pilsen, se é puro malte, se é IPA, não estou falando, eu não estou especificando cerveja. Estou falando cerveja em geral. Então, olha lá, não tem determinante. É só a palavra cerveja. Cerveja é bom. Verbo ser no singular é. E o adjetivo que caracteriza o predicativo do sujeito, que é um adjetivo,
no masculino singular. A palavra é feminina, mas o adjetivo fica no masculino. Por quê? Porque não está determinado. Olha o outro. É proibido entrada. Cadê o verbo? Tá aqui. O que é proibido? A entrada. É entrada. Então quem que é o sujeito? Entrada. Está invertido. Podia escrever entrada é proibido. Tá certo. Entrada é proibido. Quem é o sujeito? Entrada. Tá? A palavra proibido se refere a quem? Ao sujeito, entrada, mas está dentro do predicado. Ah, mas o sujeito está dentro do predicado. Não, sujeito é sujeito, predicado é predicado. Se isso daqui é o sujeito, então isso daqui é predicado. Já está separado. Não é porque vem depois que está dentro, pelo amor de Deus. Tá? O sujeito, a entrada e o predicado é proibido. A palavra proibido se refere ao sujeito, mas está dentro do predicado. Então é um predicativo do sujeito. A palavra entrada tem artigo antes? Tem pronome? Não, ela está sozinha. Tá? Ela está generalizada. Qualquer entrada é proibido. Então, verbo no singular e o predicativo do sujeito, que é um adjetivo, no masculino singular, que nem aqui em cima. Tardes felizes é necessário. Tardes felizes. Eu estou falando quais são essas tardes felizes? Eu estou falando quantas são essas tardes felizes? Não. O que é necessário? Tardes felizes. Tem determinante com a palavra tardes? Não. Tem um adjetivo, mas não está determinando, está caracterizando as tardes. Tá? Então não é um determinante, é um qualificativo. Tardes felizes. Tardes felizes em geral. Isso tudo, tardes felizes em geral, isso é necessário. Ok? Não tem determinante antes de tardes. Tá? Eu não estou falando duas tardes felizes. Se eu dissesse duas tardes felizes, aí seria, são necessárias, mas não é o caso. O que vai acontecer agora? Se tiver artigo, ou os, as, uns, umas, ou se tiver numeral, qualquer numeral, ou pronome, qualquer pronome, antes do substantivo, tá? Determinando, isso aqui são determinantes, ó. Vou escrever aqui, ó. Isso aqui, essas palavras aqui são determinantes. Essas palavras aqui são determinantes. Tá? Se tiver algum determinante antes do substantivo, aí o verbo e o adjetivo vão ter que concordar com o substantivo do sujeito. Olha lá, esta cerveja é boa. Aí sim, a palavra boa no feminino, concordando com o sujeito, esta cerveja. Cerveja no feminino, boa no feminino. Por que agora eu coloquei no feminino e aqui em cima não? Porque aqui embaixo eu pus a palavra esta cerveja. Percebeu? Aí não dá para falar esta cerveja é bom. Aí está errado. Se é esta cerveja, eu estou determinando a cerveja. Esta aqui é boa. Ok? Se eu falasse a cerveja, é boa. Porque aí esse A está falando a cerveja, é aquela lá, ó. A cerveja, aquela lá. Mas se eu falo cerveja, é qualquer uma. Cerveja em geral é bom.
Tá? Aqui eu determinei. Olha aqui, ó. É proibida a entrada. Aqui tem artigo antes de entrada. Olha lá. O que é proibida? A entrada. Sujeito, a entrada. Tem um a antes. Agora eu falo é proibida. Porque tem um a antes de entrada. Eu determinei entrada. Olha lá, algumas tardes felizes são necessárias. Agora eu não estou falando só tardes felizes, estou falando que algumas. Eu estou determinando as tardes felizes. Algumas tardes felizes são, o verbo ser no plural, são necessárias, feminino plural, por quê? Tardes, feminino plural. Tudo bem? Então você tem que guardar quando é que fica quando é que as palavras ficam invariáveis, quando você tem o verbo ser e mais predicativo do sujeito. Quando é que eles ficam invariáveis? Quando o sujeito não está determinado por artigo, numeral e pronome. Mas, se o sujeito estiver determinado por artigo, numeral ou pronome, aí o verbo ser e o adjetivo têm que concordar com o sujeito, com o substantivo do sujeito. Ok? É como eu disse, é simples. Basta você se acostumar a usar corretamente. Aí você não vai errar mais. Ok? Vamos para a aula número 2 e eu vou continuar com concordância nominal. Acho que aí agora a gente acaba concordância nominal. Só um momento.